Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula em que eu vou te falar os 3 principais erros que pessoas que são escolhidas pela regência cometem. Mas antes de apresentar o meu material aqui para você, primeiro eu quero me apresentar porque pode ser que você não me conheça. Eu sou a Catarina Araújo, sou professora de regência, maestra, atualmente estou como regente titular da Orquestra Sinfônica de Goiânia e doutoranda em música na Universidade de Aveiro, em direção, e também aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Bom, eu quis criar essa aula porque a maioria das pessoas que chegam ao meu perfil, e isso já vem acontecendo há algum tempo, desde quando eu criei o Tópicos de Regência lá em 2020, eu recebo alunos, já passaram mais de 4.500 alunos pelos meus cursos de regência. E esses alunos, a maioria deles, vem com essa questão. São escolhidos pela regência e de repente caem de paraquedas nesse universo, que é um universo tão bonito, mas ao mesmo tempo muito complexo. E essas pessoas às vezes se sentem meio perdidas, porque elas sentem um buraco na sua formação, porque não se aperfeiçoaram propriamente na regência, na direção, mas sim na parte do instrumento ou mesmo na voz, e aí chegam com esse grande desafio de e agora? O que eu vou fazer com esse presente nas minhas mãos? Porque a regência é um presente. Então eu decidi fazer essa aula com esses 3 principais erros para que você que está chegando agora ou que já me conhece há algum tempo saiba como solucionar se por acaso esses erros chegarem próximos a você quase estiver cometendo eles, para você pensar um pouquinho mais sobre como fazer a sua atuação ser mais proeminente e, claro, longa na regência. Essa é uma aula que ela não vai ficar muito tempo no ar, tá? Então aproveita que você está assistindo agora, porque pode ser que você não consiga assistir daqui a algum tempo. Eu quis realmente fazer algo muito pontual, rápido, não vamos ter enrolação aqui, mas para que você saia daqui já com algumas coisas. Eu quero pelo menos mexer um pouquinho aí na sua mente pra gente pensar um pouquinho melhor sobre essa atuação na regência, tá bom? Primeiro grande erro, que é um erro e na verdade você precisa começar a avaliar na sua trajetória também enquanto músico de orquestra ou de coro ou de banda, é que às vezes quando você vai para a regência você quer seguir os passos de alguma referência que você tenha, às vezes uma referência próxima. Muitas vezes essa referência não é uma referência saudável. Presta muita atenção nisso. Às vezes você tem como inspiração, que seja, na verdade nem inspiração, mas como referência, alguém que é bastante autoritário com os músicos, não sabe lidar com as pessoas. Às vezes a referência que você tem é essa. E aí quando você vai para a regência, você vai para a direção, você acaba querendo seguir esses passos de alguém que lá no fundo você sabe que não te fazia tão bem. É delicado esse assunto, mas eu realmente preciso aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque nós temos uma tradição dentro, principalmente da história da regência orquestral e da regência de banda, de pessoas que se diziam pulso firme, mas que na verdade usavam daquele poder ali na regência, na direção, para ofender as outras pessoas. E é por isso que nós temos tantas pesquisas, tantos estudos que mostram que dentro das orquestras as pessoas estão infelizes. É uma realidade triste, mas é muito atual. E isso vem justamente de pessoas que vão seguindo escolas de regência que têm essa visão mais autoritária. E eu já quero te trazer logo no primeiro erro esse ponto, porque não é o tipo de valor que eu acho importante dentro da regência. Por isso que você precisa olhar essa referência que você tem e começar a pensar, essa pessoa tem os mesmos valores que eu? Quais são os meus valores? Eu quero que no meu grupo as pessoas tenham prazer em fazer música ou façam música intimidadas. E se você foi músico de orquestra, de coro ou de banda,
Provavelmente você deve ter tido alguma experiência ou ouviu de alguém alguma experiência que não foi tão legal nesses grupos. Às vezes as pessoas até desistem da música por não compactuarem com esses valores que são, na maioria das vezes, muito autoritários. Quer dizer que eu não posso seguir o passo de ninguém? Não, não é isso que eu quero te falar com esse primeiro ponto. O que eu quero te dizer é que você precisa avaliar se os valores daquela pessoa que você tem como referência estão equivalentes aos seus, ou pelo menos parecidos, para que você tenha, então, como referência algum exemplo a seguir. E aí, o que fazer com esses exemplos a não seguir? Você começa a avaliar em quais pontos que você atua que estão parecidos com daquelas pessoas que você tem como referência ruim e quais pontos que estão totalmente distintos e que você tem certeza que você pode mantê-los porque estão alinhados com seus valores. Percebe aí a diferença? É usar essa referência como algo a não seguir. E agora, pode ser que você esteja se perguntando: mas essa pessoa teve sucesso na regência. Por que eu não posso seguir os passos de uma pessoa de sucesso? E aí, eu quero que você pare e pense o que é sucesso para você. Qual que é o preço desse sucesso? Você quer ser reconhecido como alguém que realmente é um agente de transformação na vida das pessoas que trabalham com você? Ou você quer ser uma pessoa que todo mundo lembra e já causa arrepios, tremeliques, porque é uma pessoa que causa uma sensação de mal-estar? Será que isso é sucesso? Um segundo erro muito comum: achar que está sempre com a razão. Não adianta. Você saiu daquela posição de músico distante ou corista ali no coro, né? O músico do coro, o músico da banda. Você saiu daquela posição que estava no meio do grupo e veio para frente, para reger, para dirigir. Você não é a pessoa que está com toda a razão. Você é uma pessoa que apenas coordena aquele grupo. Você coordena os sons. Você coordena as intenções musicais também, porque aqueles músicos, eles provavelmente vão ter alguma experiência musical, mínima que seja. Raramente alguém vai chegar para você totalmente esvaziado, sem nenhuma bagagem. Às vezes a bagagem nem é musical, mas é uma bagagem de trabalhar em conjunto, de ter o senso de coletividade. Então, grave isso. Você não é a pessoa que está sempre com a razão. E duvide caso você sempre esteja. Caso as pessoas deixem você entender que você sempre está com a razão. Provavelmente eles estão ali acenando que tudo bem você falar aquilo, porque na verdade eles só estão pensando: deixa fulano falar isso que nós não vamos conseguir convencê-lo mesmo. E aí, é um outro ponto que eu sempre falo para os meus alunos. Você está ali regendo um grupo, e aí ninguém, ou sei lá, 10% do grupo está entendendo o seu gesto. Onde está o problema? Não vai ser nos 90%, com certeza. Então é hora de você fazer a autoavaliação e perceber se aquilo que você está regendo está condizente com o que você quer. E um outro ponto importante ainda dentro desse erro é que, se você está trabalhando com grupos de formação, você, claro, precisa estar muito bem embasado, muito bem embasada para atuar naquele grupo, ou seja, saber mais sobre cada família de instrumentos, saber mais sobre a voz, saber mais sobre a leitura de partitura, que eu preciso falar sobre isso porque eu sei que esse vídeo alcança muitas pessoas também que têm algumas dificuldades de leitura musical. Você precisa ser a pessoa que mais está estudando aquilo. Não quer dizer que você está com toda a razão, mas é a pessoa que tem mais conhecimento. Quando você pegar uma partitura, você precisa olhar para ela do início ao fim e falar: não tem nada aqui que eu não compreenda. Porque se tiver, você precisa fechar e estudar. Você não é a pessoa com toda a razão, mas você é a pessoa que pode ir atrás desse conhecimento para, inclusive,
entregar aos seus músicos. Quando eles perguntarem alguma questão de escrita na partitura, de alguma expressão, corra atrás. Prepare a sua partitura de uma forma que você realmente saiba tudo dali. O terceiro é não conseguir expressar nos gestos o que você quer que os músicos toquem ou cantem, tendo que recorrer sempre à fala. O seu ensaio, ele precisa ser um ensaio didático, prático, em que os músicos comecem a tocar, olhem para o seu gesto e entendam tudo que você quer dizer com seus gestos. E aí eu sei que às vezes, quando chega nessa dificuldade, é uma questão técnica mesmo, é uma questão de hábito com o gestual, com a linguagem dos gestos que você vai utilizar para expressar a música que você quer que soe. E aí, você tem dois caminhos. Você pode continuar fazendo seus ensaios e tentar ali falar, verbalizar quando não estiver saindo nos seus gestos. Ou você pode ir para um caminho que eu acho muito mais seguro, que é aperfeiçoar os seus gestos de maneira que ninguém tenha dúvidas do que você quer dizer. Apenas com gestos. Grandes maestros, eles gastam muito pouco tempo falando. Eles regem, eles fazem os músicos tocar, cantar. E aí, quando não está saindo tudo como ele quer, ele corta, corrige. E às vezes essa correção é porque o músico ainda está entendendo a dinâmica musical ali do que o maestro ou a maestra estão intencionando. O gesto, ele precisa ser muito transparente. Muito. Mas como que eu faço isso? Como é que eu deixo o meu gesto mais transparente? Bom, assim como você estudou canto ou estudou o seu instrumento, você passou por uma fase de primeiros passos em que você sabia que eu estou estudando instrumento, eu preciso estudar escalas, eu preciso estudar afinação, eu preciso estudar, no caso de instrumentos de sopro, a minha respiração, a embocadura, no canto, minha respiração, como meu corpo vai estar, se eu estou tensa, se eu não estou tensa, como que eu vou usar os músculos para que a minha voz soe mais, como que eu vou deixar com que o meu corpo realmente me ajude a extrair a música de dentro dele. Na regência, é esse mesmo caminho. Mas como você provavelmente caiu de paraquedas na regência, e tá tudo bem ter acontecido isso, porque isso acontece com a maioria das pessoas que entram nessa função de maestro, de maestra no grupo, você precisa, então, deixar essa base técnica muito mais fortalecida. E para fazer isso, eu vou te apresentar a minha solução. Bom, para eu então conseguir colocar nos meus gestos toda essa informação que eu preciso demandar para o grupo, eu quero apresentar para você que está me assistindo agora essa aula, o curso Primeiros Passos na Regência. O curso Primeiros Passos na Regência, ele inicialmente eram 4 aulas apenas, em que eu trabalhava a comunicação gestual a fim de que você já de cara entendesse como deixar o seu gesto mais claro. Só que eu fui vendo que 4 aulas eram pouco. E daí eu criei o curso inteiro, né? Essas 4 aulas eram 4 aulas de 1 hora, mas os exercícios se repetiam e aí eu fui entendendo outros exercícios também que poderiam fortalecer essa comunicação gestual. E é por isso que eu criei o curso Primeiros Passos na Regência, que agora tem mais de 30 aulas com exercícios práticos para você, do zero, fortalecer a sua base. E agora você deve estar pensando, mas eu já rejo, por que eu vou fazer um curso do zero? Porque todos os dias, isso eu estou falando para você e falo para os meus alunos e falo para mim mesma, todos os dias eu preciso olhar como está a minha técnica gestual. Você precisa fazer isso. Por quê? Como nós ensaiamos muito, nos movimentamos muito, nós vamos adquirindo certos vícios, manias. E essas manias, esses vícios,
vão ficando cada vez mais enraizados, ao ponto da gente não perceber mesmo que está regendo daquela forma. Eu mesma pego vídeos meus que faço a minha autoanálise e já para o próximo ensaio eu preciso resolver isso e isso e isso. Porque o nosso corpo, ele se adapta muito facilmente a coisas que às vezes nós nem intencionamos. É um joelho que às vezes está mexendo mais, a cabeça que está mexendo demais. Quando trabalhamos com grupos de formação, nós queremos simplificar demais as coisas no gesto, que acaba atrapalhando, porque o gesto fica muito subdividido. Então, no Primeiros Passos na Regência, nesse curso, você vai ter aulas desde o zero para deixar a sua comunicação gestual o mais claro possível. São exercícios práticos, aulas curtas, direto ao ponto, que você vai poder praticar aí durante um ano. O curso é hospedado dentro de uma plataforma de fácil acesso que você pode utilizar no seu celular, no telemóvel, no computador. E aí você consegue assistir as aulas, marcar como concluída. Abaixo das aulas que tem alguma coisa de partitura, você tem ali acesso ao material para você acompanhar esse material junto com as aulas. Então, olha, por que eu estou te falando agora no finalzinho da aula? Porque essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, isso você já sabe. E aqui abaixo dessa aula vai ter um botão com todas as informações do curso Primeiros Passos na Regência. Você vai ter acesso por um ano a essas aulas gravadas, práticas, direto ao ponto, com espaço abaixo de cada aula para você deixar suas dúvidas. E o melhor, nesse botão aqui abaixo, você vai ter uma promoção que, assim como essa aula, dura por tempo limitado, tá bem? Então, se você quer aprimorar os seus gestos, deixar a sua comunicação mais clara possível para você ter mais tempo de aproveitamento nos seus ensaios, é muito fácil. Clica no botão abaixo e vem que eu estou te esperando dentro do curso Primeiros Passos na Regência. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo em breve.